Bom, o Meetup é um esquenta para o nosso principal evento, que vai acontecer agora, dia 12, e vai até o dia 18. O Antônio veio aqui fazer a apresentação de minutinho de management para a gente, e a gente queria convidar vocês a participarem também do evento principal, com esse código de desconto de 15% off. Tem um recado do pessoal, um recado mais informal da galera lá? Vai? Você vai? Está funcionando. Essa bancada. Aí, ó. O Ayrton queria me deixar no vácuo. Então, a apresentação do nosso time da organização do Trends para vocês. Bom, fica o convite para vocês. Eu faço parte, não trabalho só na BRQ, também faço parte do time da organização da Geotrends há alguns anos. E é um evento sensacional, onde vocês podem contar com um grande networking e grande aquisição de conhecimento com as palestras que a gente vai fazer para vocês. Saiu. Tá. Só dar o share aqui para quem está assistindo. Foi na página certa? Você foi no pointer aqui? Não. Pronto. Show. Ótimo. Boa noite oficialmente, pessoal. Bom, vocês conhecem o cara que apareceu aí no vídeo agora, o Ayrton? Ele é o fundador do evento Geotrends. E a gente, uma conversa aí esses dias, a gente começou a discutir sobre o andamento do evento. Então, estou prestando serviço para ele agora. E a gente começou a analisar mais ou menos como que vem acontecendo a Geotrends, alguns resultados. Tá? A gente vê que nos últimos 2 anos os resultados não foram tão positivos assim. A gente cresceu muito no evento, no número de inscrição, forte do evento, mas ainda tivemos ali talvez uma baixa receita, né, conforme esperado, e o nível de satisfação também vem piorando muito conforme o passar do tempo. E essas são algumas das reclamações que a gente tem ouvido aí, compilado ultimamente. Beleza? Então, com base nisso, a gente vai colocar algumas mudanças aqui no evento da Geotrends. A partir de agora, a gente vai setar uma nova missão para esse evento que vem. Tá? A gente vai chamar ele de Agile Fitness Trends. A gente viu que é uma nova tendência de mercado, é um novo nicho de mercado. A partir de agora, vamos trabalhar para práticas e modelos inovadores para melhorar a saúde física dos trabalhadores. A gente vai trazer esse evento através de palestras, dinâmicas interativas, para poder trazer exercícios coletivos durante todo o evento. Para mudar o pensamento das pessoas, a partir de agora, ter uma vida saudável. Então, a gente acredita que em mais ou menos 1 ano de projeto de transformação, né, a gente já tem todo um planejamento para transformar esse projeto, a gente vai conseguir, de fato, mudar o pensamento das pessoas, em como elas vão se relacionar com a saúde, pensar melhor antes de comer alguma coisa, pensar melhor no hábito de exercícios. E essa é a nossa nova missão.
Será que dá para a gente começar a fazer já isso a partir de agora? Fazer um polichinelo, levantar aí, começar a fazer alguns exercícios? Não tem muito espaço. Pessoal, eu vi que rolou uma cara de assustado aí para algumas pessoas, tá? Mas, se não fosse isso, já levantaria agora, né? Eu vi algumas pessoas falando, o que está acontecendo aqui? Que história é essa de fitness trends? Não vim para cá para isso. Mas foi realmente uma brincadeira para a gente começar a provocar esse pensamento de como a mudança tem sido tratada ultimamente. Será que chega alguém e fala, essa é a nossa nova missão, a partir de agora a gente vai tomar esse rumo e essa mudança vai descer para baixo a partir de um planejamento exato, né? Vamos planejar todas as etapas de mudança aqui para fazer isso acontecer. Então hoje a ideia é a gente começar a questionar um pouquinho sobre essa forma de mudar, como a gente vem tratando mudança nos últimos tempos. Beleza? O Lean Change Manager traz algumas abordagens para a gente, algumas respostas para isso daí. Bom, para começar, queria introduzir rapidamente um tema sobre Business Agility. Acho que vocês já ouviram essa palavra por aí, né? Virou a nova palavra do momento. Se a gente resgatar um pouquinho na história, passou um slide sem querer. Se a gente resgatar um pouquinho na história, existe uma empresa chamada Southwest Airlines, que passou aí por alguns problemas também financeiros e tiveram que tomar a decisão de vender uns aviões. Existiam 4, começaram a operar com 3. A partir daí, começaram a surgir algumas ideias ali dentro, até que eles viram que se eles conseguissem, entre a decolagem e o próximo voo, utilizar 10 minutos para poder fazer tudo que era necessário para decolar de novo, eles iam conseguir manter o mesmo schedule, o mesmo agendamento que eles tinham de voo. Então, foi a grande ideia de 10 minutos. A partir daí, envolveram o piloto, toda a comissão de bordo ali da companhia, as pessoas que validavam os tickets na entrada começaram a validar os tickets no voo. Os pilotos e o pessoal, a aeromoça, começavam a limpar o avião já em conjunto assim que ele pousava. Então, era tudo tão rápido que até o pessoal estava começando a sentar quando o avião já estava começando a entrar em movimento. Tá? Nem todas as vezes eles conseguiram atingir ali os 10 minutos, mas sempre perseguiam isso. E o que a gente vê? Eles pensaram em como melhorar toda a cadeia de valor, como trazer melhoria para toda a cadeia de valor em vez de pensar numa área específica. Tá? Envolvendo de fato toda a empresa. Por isso a gente começa a assimilar isso realmente como agilidade no negócio. O que a gente pode refletir com isso? Os times ágeis, por si só, não significam agilidade no negócio. Você ter times ágeis na empresa, você não está simplesmente atingindo toda a cadeia de valor necessária. Normalmente, a gente começa essa abordagem de transformação ágil a partir de um time de TI ou de produtos. Eles normalmente têm autonomia, sim, para colocar coisa em produção, para fazer concepção, mas talvez a gente não está pensando no todo. E é um movimento que grandes empresas estão fazendo hoje em dia. Então, começa com alguns times exemplo e aí começa a pulverizar isso daí ao longo do tempo. Mas aí que está. E os desafios para poder expandir essa iniciativa? Olhando todas as outras áreas da cadeia de valor. Olhando até pessoas que vêm de fora e começam a agregar a empresa conforme vai expandindo e também recrutando mais pessoas para esse time. Como a gente faz essa transformação começar a tomar forma? Em vez de uma área, de um time ágil, começar a trazer isso para toda a empresa. Bom, essa resposta não existe um binário, um certo e errado, mas vamos começar a refletir a partir de alguns números, tá? Não sei se todos conhecem, essa daqui é um pedaço da pesquisa do Version 1, tá? Então eles fazem um reporte anual de como está sendo a adoção do ágil durante as empresas aí em todo o ano. Essas são as grandes razões para a adoção do ágil. Totalmente coerentes, né? Acelerar a entrega de software, melhorar o gerenciamento de prioridades, melhorar a produtividade. Realmente a gente está falando de grana. E os grandes desafios para a adoção de agilidade e agilidade em escala, né? Esse grande desafio de você começar também a trazer agilidade para outras áreas. Vê se isso é comum para vocês. Cultura organizacional, resistência à mudança, suporte inadequado dos patrocinadores, talvez até falta de treinamento. Bom, isso daí é um compilado de empresas do mundo inteiro. E se a gente começar a olhar esses desafios da adoção ágil e compilar também mais 10 anos de reporte, a gente vai ver que é basicamente as mesmas reclamações a todo momento. Será que isso é um problema do ágil? Não é um problema de como a gente tem tratado esse tipo de mudança? Muito se fala dentro de RH, né, sobre contratar por conhecimento técnico e demitir por competências, né, por comportamento. Como será que a gente está contratando essa transformação ágil hoje em dia?
como a gente está tratando essa transformação. E esses nomes de cultura, resistência, será que isso não passa a ser uma desculpa para a gente se esconder atrás disso e falar não deu certo porque não temos cultura? Bom, se a gente quer realmente entender alguma coisa, vamos mudar isso, que a gente vai passar a ver qual é a relação que o mecanismo vai te trazer. Existem diversos modelos de gestão de mudança hoje em dia. Muitos deles bem estruturados, alguns começam a traçar ali alguns passos, né? Você faz alguns passos e ao longo do tempo você vai alcançando novos níveis de mudança até atingir a mudança da organização como um todo. Outros já são mais baseados no assessment. Você vai passar ali talvez 3 meses fazendo um assessment detalhado, entendendo tudo o que acontece no seu ambiente. Mas a gente lembra que essa mudança acontece o tempo todo. Um assessment de 3 meses, pode ser que quando você for aplicar alguma coisa, já vai ter mudado de novo o seu ambiente. Legal? Mas por que desses modelos? Nosso cérebro geralmente valoriza a certeza. A gente prefere ter uma falsa sensação de certeza do que nenhuma certeza. Alguém aqui já viu uma cobrança de me passa pelo menos a data da data? Uma busca excessiva por certeza, por ver um plano. E conforme você se dedica muito tempo para criar um plano, você vai se apegar a ele. A gente já sabe disso trazendo abordagens ágeis, né? Vamos pensar assim para a mudança também. E aí, quando a gente começa a tratar uma mudança, uma transformação ágil, ou seja lá qual mudança ela for, não é simplesmente você entrar no ambiente, descongelar o que tem ali, né, começar a trabalhar nessa transformação, nessa mudança, e depois congelar de novo e falar, pronto, estou transformado. A transformação ela acontece a todo momento, a mudança acontece a todo momento. Tá? Então, isso já é uma verdade. Um projeto detalhado de mudanças, muitas vezes, falham por causa disso. Bom, muito se fala de cultura, vale a pena a gente até começar a refletir, né? O que é essa cultura? Eu vou atrás de uma mudança cultural? Ou será que essa mudança cultural acontece depois? Se eu colocar alguns estímulos no ambiente, eu colocar algumas novas práticas, ver como as pessoas reagem a isso. Se a gente for ver, não controlamos a reação das pessoas diante da mudança. Benjamin Franklin, desde tempos atrás, séculos atrás, já trazia para a gente uma provocação, né? Existem 3 tipos de pessoas. Os que fazem ágil, os que odeiam ágil e os que são ágeis. Faz sentido para vocês isso? Talvez isso é uma discussão que a gente tem hoje em dia, na verdade, né? Lógico que há anos atrás, séculos atrás, isso não era discutido, mas hoje a gente gasta extrema energia querendo entender quem são essas pessoas. Mas, na verdade, o que ele traz para a gente é um conhecimento bem legal de comportamento de grupo. Então, ele classifica em pessoas que são móveis, imóveis e os que movem. Diante de qualquer mudança, a gente começa a observar essas pessoas. Tá? Então, por exemplo, em uma mudança a gente vê que existe ali crenças limitantes e a suposta resistência à mudança. Bom, primeiro a gente começa a ver alguns grupos, né? Aqueles grupos dos que são os movers. Quem vai começar a encorajar essa mudança no ambiente? Quem vai começar a trazer meetup para dentro da empresa? Quem vai começar a falar, legal essa onda aí de agilidade, legal esses conteúdos, vamos começar a comentar isso cada vez mais. Eles normalmente são fáceis de identificar, né? São os primeiros seguidores. Depois tem uma galera que fica ali em cima do muro. Ainda não sabe se vai esperar ser seguro, alguém na frente para falar, beleza, faz sentido, agora eu posso ir. E também aqueles que as crenças limitantes já estão numa barreira um pouquinho maior, assim como a resistência, e eles são imóveis. Eles vão ficar mais estáticos no lugar dele, as supostas pessoas com resistência à mudança. E a gente também tem gastado total energia, total esforço para mudar a cabeça dessas pessoas que têm essas crenças, que têm essas resistências. Tá? Então, também mais a gente começar a pensar como gerar esse movimento, como trazer ponte entre esses grupos. E lembrando, a gente está falando de uma mudança A. Podem existir diversas mudanças no ambiente ao mesmo tempo e esses grupos vão começar a mudar o tempo todo. Legal? Se a gente for começar a entender um pouquinho mais dessas pessoas, esses caras que são os primeiros a tomar os passos, né, a adotar isso logo e começar a pulverizar isso na empresa, pode ser também que isso tenha um lado ruim. Se eles não começarem a enxergar a mudança acontecendo de fato, pode ser que eles saiam rapidamente porque já estão cansados ali de começar a remar contra a maré. Se esse movimento for em público, pode ser que o pessoal que está ali no meio do muro vai começar a falar, interessante, legal essa prática que eles estão fazendo, está dando certo. Vamos começar a entrar na onda também. Mas pode ter gente aqui disfarçada, né? Falando, tá,
vamos fazer, mas, na verdade, tem uma baita resistência por trás e ele não está fazendo nada do que você está falando. Agora, esses imóveis. O lado muito bom disso é porque os imóveis, geralmente, eles são escancarados. Todo mundo sabe aquele cara, aquela pessoa que tem mais resistência dentro da empresa. Uma vez que você começa a trazer ele para o movimento, provavelmente ele vai trazer um batalhão junto. Né? Poxa, até fulano está fazendo isso. Legal, vou entrar na onda, senão eu fico de fora. E essas pessoas, conforme elas vão entrando por último no movimento, elas vão começar a se sentir estranhas, porque elas estão de fora da dança. Tá todo mundo ali, agora ela que é estranha, ela não está adotando alguma coisa nova. Bom, dá para a gente também trazer outras classificações para essas pessoas. Né? Então, alguns ali no verdinho, né, aqueles early adopters, como apaixonado, engajado. Talvez a gente comece a achar algumas pessoas com concordância. Legal, vamos fazer e vamos ver o que vai acontecer. Vai na frente que daqui a pouco eu sigo você. Né? Ou então a pessoa que vai falar, não me importa. Pode ser que esse não me importa seja, vamos fazer mesmo assim, ou seja, não me importa e não vou fazer. Até do lado da resistência, tem a passiva, que é essa resistência bem mascarada, né? Essa resistência que, legal, a gente vai jogar junto, mas, ops, esqueci, agora não deu. E a que eu mais gosto de trabalhar, que é essa resistência ativa. Ou seja, pessoas que se posicionam, mostram por que elas não gostam dessa mudança, por que elas não aceitariam essa mudança. Isso pode te trazer diversos insights para você começar a entender como envolver outras pessoas que talvez também tenham essa resistência. Legal? Então, sempre usar isso para fazer leitura do cenário, leitura do ambiente. Bom, legal. Falamos um pouquinho dos modelos, falamos um pouquinho de pessoas. E mesmo assim, a gente busca um histórico e vê que 70% das mudanças falharam. Temos um conhecimento sobre comportamentos de pessoas, diversos modelos que talvez ainda não estão muito bem estruturados, né? Na verdade, a gente começa a provocar justamente essa grande estrutura dos modelos, grande prescrição dos modelos. E a partir daí, vem uma abordagem chamada Lean Change Management. Alguém já ouviu falar dessa abordagem? Legal. Está começando a ser trazida cada vez mais aqui para o Brasil. Tá? A gente está resgatando isso junto com outros profissionais aí que também conhecem bastante de gestão de mudança. E é uma abordagem leve. Isso daqui não é um framework. Tá? Até o próprio autor, o Jason Lira, não gosta de dar nome para isso, mas é conhecido como um ciclo de mudança. E ela é muito baseada em feedback, assim como o Lean Startup, né? Essa relação que a gente tem com produtos, a gente começa a ter dentro da empresa com as pessoas que vão trabalhar naquele ambiente. Toques de neurociência, mudança social, e ele não é linear. Por mais que tenha ali uma sugestão, comece aqui, ele não é nenhuma estrutura linear. E aí, se a gente começar a entender o Lean Change, o ciclo do Lean Change, ele basicamente te propõe começar com insights, né, começar a entender sobre o ambiente. Pode ser uma conversa de café. Né? No corredor, a gente consegue ver muita coisa sobre a cultura daquele lugar. Pode ser um assessment. Às vezes, só de você aplicar um assessment no seu time, você já gerou mudança. Já gerou conhecimento das pessoas e o awareness que vai acontecer alguma coisa ali. Para partir desses insights que você vai coletando do ambiente, gerar algumas opções. Avaliar opções do que você pode implementar em pequenos experimentos. Que seria a próxima parte do ciclo. Esses pequenos experimentos, por sua vez, são preparados, introduzidos e revisados. Isso parece alguma coisa para vocês? Talvez a forma que a gente trata produtos ágeis, a gente começa a trazer essa abordagem para falar de pessoas também, para transformações internas, mudança organizacional. E por que eu ressalto que ele não é linear? Por mais que a sugestão esteja de começar aqui, muitas vezes a gente pode falar, não faço nem ideia de como a gente vai gerar insights, conhecer mais sobre o ambiente. Então, vamos fazer um experimento para poder gerar insights para a gente entender mais sobre esse ambiente. Se a gente começar a resgatar outros modelos aí do passado, como o McKinsey, como o Edcar, que foi também um assessment muito conhecido, eles podem ser utilizados para questionar sobre as opções que você vai gerar. Então, a gente aproveita todos esses modelos que já existem para gestão de mudança, 8 passos de Potter, para começar a utilizar ele como base, conhecimento extra, para começar a gerar mudanças dentro da empresa, mudanças constantes. Até mesmo começar a pensar quantas mudanças estão vigentes hoje. Quantas mudanças eu estou propondo para esse grupo de pessoas? Será que não é muita assimilação? E o nosso weekly limit de mudança?
Alguém já parou para pensar nisso? Bom, também como todo trabalho, a gente trabalha com hipóteses aqui também, faz a revisão disso daí para saber se aquele seu experimento, que o próprio nome já é sugestivo, né? Vamos tentar alguma forma nova aqui de fazer a jogada, vai realmente surtir o efeito que você esperava ou não. Às vezes, invalidando uma hipótese dessa, vai gerar novos insights para você começar esse ciclo de novo. E aí também o LinkedIn ele traz para a gente alguns canvas de alinhamento cultural, uma forma de fazer um tracking disso daí, como se fosse um Kanban board, né? Do que está introduzido, do que está preparado, do que está revisando, quais novos insights você gerou. Talvez até um mapa de perspectivas, muito usado. Quais são as perspectivas dos executivos, dos times, da gestão diante dessa mudança? Tem muita disparidade de perspectiva? Às vezes a autogestão acha que está funcionando super bem, enquanto o time fala, cara, não está dando nada certo. Ou o contrário. Enfim, são todos apoios que a gente pega, tanto dessa abordagem de LinkedIn, quanto de qualquer outra abordagem que seja bem-vinda para poder fazer a mudança. Tá? O Canvas, essas práticas de gestão visual, elas servem muito para gerar conversa em volta disso. O resultado do Canvas por si só não é o maior valor que a gente tira. Então a gente começa a pensar, né? Dentro de uma curva de mudança, a gente vê aí algum canvas de storytelling para começar uma conversa a partir das pessoas que estão ali sendo impactadas pela mudança, trazer elas para esse papo. Depois começar a rodar alguns ciclos de Lean Change, tá com baita atrás aqui. Começar a rodar alguns ciclos de Lean Change, né? Fazer experimentos, revisar experimentos. Lean Coffee também é muito utilizado, né? Pela abordagem trazida do livro Lean Change Management. Ou seja, reuniões abertas, talvez muito que nem a gente tem aqui, começar a observar quem da empresa aparece, qual departamento aparece aqui, quais são as perguntas que aparecem nessa reunião aberta. Isso pode me gerar muitas ideias aí sobre o que é o meu ambiente e como a gente pode mudar isso. Tá? Então, esse ciclo você pode utilizar várias práticas, várias dinâmicas, várias formas de coletar insights e colocar pequenos ciclos de revisão, introdução, experimentos, novos insights. E como eu disse, ele está muito embasado em diversas práticas ao redor disso, né? O Change abraça realmente diversas práticas. Então, o modelo de Tuckman, acho que muitos já conhecem, né? De team building, quais são as fases que um grupo passa, padrões de grupos para poder começar a trabalhar com formação de time. Kubler-Ross, que também foi uma psicóloga, que traz um pouquinho do conceito da curva da mudança. Como a gente lidar com mudança? A gente pode passar aí por uma negação, frustração. Esse estudo foi muito baseado na curva do luto e feito uma releitura para mudanças organizacionais. Satir também mostra um modelo muito legal de como se dá uma transformação de algum ambiente. Né? Quais as fases que se passam por um caos, entra um elemento novo a partir de uma pessoa que foi no meetup, tirou algumas ideias, chegou na empresa querendo fazer algumas mudanças no dia seguinte. Quais ações, quais estágios a gente passa por isso. E até mesmo o STAR, que também não é muito conhecido, mas é muito baseado em neurociência. Tá? Então, como o nosso cérebro começa a responder a mudanças. Se a gente se sente, por exemplo, numa situação de injustiça, naturalmente, nosso cérebro já responde com uma defesa ou um ataque. Isso pode atrapalhar muito a formação de time. Então, a minha ideia não era nem explicar modelos diversos aqui, mas que todos esses são muito utilizados. Nenhum está 100% correto. A gente não pode acreditar 100% em modelos de padrões humanos. Mas a gente pode utilizar eles para fazer muitas leituras do ambiente. E aí a gente começa a enxergar a mudança mais como ondas, né? Podem ser pequenas ondas ou grandes ondas de mudança. Normalmente você começa uma iniciativa de mudança, talvez com uma transformação digital, com algumas pessoas que estão encorajando isso dentro da empresa, um Agile Coach, um Scrum Master, alguém simplesmente interessado em fazer acontecer. E aí começa aí legal essa mudança, daqui a pouco o dia a dia começa a mostrar que a gente vai bater algumas burocracias, talvez vai esbarrar em alguns processos um pouco mais lentos, até que essa mudança comece a cair. E aí, normalmente, o que acontece? Uma intervenção. Essa intervenção pode ser a entrada de uma consultoria, dando agora deixa o pessoal ensinar aqui como faz. Pode desencorajar o pessoal que começou o movimento. Essa mudança pode também passar por essas mesmas ondas, até que a consultoria é demitida e entre alguma outra intervenção. Tá? Então, exemplos de acontecem numa transformação. Importante a gente começar a olhar essa mudança, né, como essas ondas e pensar como a gente vai suavizar essas ondas, minimizar essas ondas, para que a gente não tenha grandes picos e grandes quedas.
Legal? Dessa forma, a gente traz uma mudança constante e mais coesa. Uma mudança que faça sentido para aquele grupo. Quem faz mudança de porta fechada, talvez tenha algum problema aí no meio. Né? Como foi aqui o exemplo que eu trouxe, trazendo totalmente direcionamento, a partir de agora vai ser assim. Então, quando a gente fala de co-criar mudança, eu não estou falando que você vai perguntar para todo mundo da empresa como você gostaria, mas utilize a resposta que as pessoas dão para você para começar a dar um drive para essa mudança. A gente nunca controla qual que é a reação das pessoas. Então, falando de reação de pessoas, essa suposta resistência, é bom que a gente pare de falar, né, desse tema um pouco raso de o problema é que é resistência, o problema é que é cultura, e comece a entender quais sentimentos as pessoas carregam por trás de uma mudança. Alguém talvez tenha um sentimento de negação, de ansiedade, que vai fazer ela ficar travada, não vai querer entrar na mudança. Já passou por diversas mudanças e nada nunca dá certo. Essa onda de agilidade vai ser só mais uma onda de mudança que eu já estou cansado de ver falha por aí. Né? Outras pessoas podem ter essa curiosidade que vai encorajar elas, ou uma curiosidade que é no ponto de deixa eu ver quem vai fazer primeiro para depois eu entrar na onda. Mas todas carregam sentimentos por trás. E aí, para deixar um recado para vocês, né, para a gente começar a pulverizar mesmo essa transformação, vale muito a pena a gente pensar que a transformação realmente ela viraliza, ela começa a dominar o ambiente quando as pessoas começam a ajudar outras pessoas a ajustar essa transformação, a ajustar essa mudança. Pessoal, era esse o recado que eu queria passar para vocês. Sou Antônio Siqueira da AdaptWorks, já cheguei apresentando aqui como o amigo do Dairton, mas não é bem por aí. Dois treinamentos de Lean Change aqui na Adapt, a gente vem puxando essa bandeira porque realmente eu vejo muito sentido nessa forma de mudança e acho que é um tema que a gente precisa discutir cada vez mais nas comunidades. Legal? Então, por experiências de transformação cultural até que eu passei, quando eu vi isso daqui, fez muito sentido para mim e a gente está levando isso cada vez mais para frente e está fazendo um movimento bem bacana. Bom, queria agradecer ao Gabriel, a BRQ, pela oportunidade e acho que a gente vai ter um espacinho aí de perguntas agora, né? Valeu, pessoal. Bom, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. O RH no centro dessa questão de mudança. Porque, por exemplo, quando eu fiz Change Management, para desenvolver o sistema em vários países, eu introduzi o RH no centro para poder premiar e estimular as pessoas que estão fazendo parte do movimento. Então, assim, a Change foi incluindo o RH. Eu não vi nada disso, porque eu não sei se teve tempo de conversar, mas, assim, da forma que eu usei o Change Management, foi apoiado pelo time de RH. Sim. Eu também. Eu participei de um time de transformação cultural, né? Estava numa transformação ágil, um desses times era transformação cultural, que estava só com pessoas de RH naquele momento. A mudança normalmente fica na responsabilidade do RH como os grandes protagonistas para promover isso. Tá? Então, pode ter um time de change management, um time de RH que vai começar a promover essa mudança cultural. Eles estão totalmente envolvidos nisso, inclusive nas turmas, a maioria do pessoal que vem procurar é de RH. O RH está tomando um papel muito importante dentro de agilidade, né? Como um grande protagonista de mudança. Muitos Agile Codes podem utilizar essa proposta porque participamos de mudança o tempo todo, mas pode ver que esse conceito está aberto não só para agilidade, mas para vários tipos de mudança organizacional. Então, essa galera está dentro do jogo. Põe eles como um apoio. Usa isso como um apoio, principalmente para adesão ao software. Você está construindo a mudança e, no final, alguém vai utilizar. Você também tem a resistência da utilização. Então, quando eu apoio o RH desde o início, eu passo por todo esse processo, incluindo os usuários finais. Entendeu? Então, eles estão envolvidos. Quando eu tenho que selecionar um key user, fazer a parte de teste, de validação, esse cara tendo a visibilidade do RH e o RH promovendo ele, premiando ele para fazer parte do time, você tem um sucesso diferente do que você tentar fazer sem esse envolvimento. Legal. Todo esse processo de change eu fiz usando estrategicamente o RH. Bacana. A proposta do Lean Change justamente é você começar a encontrar e estimular agentes de mudança. Então, pode ser o pessoal do RH, pode ser o estagiário que entrou e está super empolgado em fazer a mudança acontecer, ele vai ser outro encorajador. Né? Então, existe até um vídeo bem legal de um cara dançando, onde pessoas começam ali a fazer o mesmo movimento com ele, e depois, no final, né, quem ficou de fora ficou estranho nesse movimento. Então, realmente é convidar, fazer a mudança de portas abertas para encontrar essas pessoas que vão encorajar a mudança.
e ajudar a ajustar. Mais alguma? Eu tenho uma pergunta sobre... Outro dia eu estava vendo um vídeo sobre psicologia e o cara lá estava dizendo que o pai de todos os medos é o desconhecido. E aí a gente vê que às vezes o motivo para a resistência é realmente o medo. E o que tu acha dessa afirmação que foi feita sobre ser o desconhecido, o pai de todos os medos, que é o que gera no final das contas a resistência? Legal. É bom que a gente já comece a enxergar o medo como um sentimento, né? Não como resistência por resistência. E é muito particular isso. Cada pessoa tem gatilhos diferentes para responder a esses sentimentos, né? O medo pode ser simplesmente experiências passadas de que o desconhecido não foi bom para ele. Tem pessoas que se encorajam com o desconhecido. Tem muita gente desbravando, querendo ser o primeiro aí a trazer novidades, tá? Então, eu não colocaria fechado para o medo, mas sim começar a olhar o sentimento que a pessoa está trazendo e o porquê. Hoje mesmo, a gente estava numa discussão falando sobre mudança de estrutura física, né? Então, algumas pessoas, alguns gestores iam perder a sua salinha, que também era muito querida para eles. Tem gente que está de fora dessa situação e não entende, fala, como assim? Ele não quer sentar junto com a gente, né? Qual o problema desse cara que ele quer se esconder na salinha? Agora pensa, pessoa que ali visou a carreira inteira dele, né? Pessoas que ficavam numa salinha, isso representava status, ele sempre quis ter aquilo. E quando ele tem, tiram dele. Que sentimento pode gerar? Por que isso pode gerar uma resistência? Legal? Você falou no momento ali que aquela camada do meio tem um pessoal disfarçado ali que atrapalha muito, cara. Então, assim, principalmente liderança, que fala assim, vamos fazer, e por trás, cara, boicotando. Então, hoje acho que, pelo menos nos lugares que eu estou passando, o maior detalhe é esse. Não as pessoas que têm a resistência declarada, que essas você tem uma ação aí. Agora a pessoa que concorda e por trás vem boicotando, né? Então, isso aí é o que tem atrapalhado muito as transformações. Vamos fazer, legal pra caramba, todo mundo usando, né? Que são... E aí, por trás, boicotando tudo. Isso é um fator de fracasso aí das transformações. Então, você está trazendo exemplos de transformação ágil, né? Você trabalha com ágil. Então, a gente realmente observa muito isso e também começa a ter um outro olhar para isso, né? Talvez esse cara ele estava acostumado a receber informação de X forma. Simplesmente tirar a informação dele pode já trazer totalmente isso. Não adianta você falar, cara, agora vai lá e olha os post-its na parede para você saber o status do projeto. A gente sabe que não é assim que funciona. Quer ter informação de alguma outra forma, né? Mas podem ser N situações. No primeiro slide que você mostrou sobre uma deixa e uma repetição, uma recompensa no final. Está relacionado um pouco sobre os hábitos, de tipo, a gente fazer uma mudança, mas não mudar de uma forma tão drástica todo o processo de mudança? Ou não? Você está falando daquele slide com algumas etapas, assim, né? Isso, nesse mesmo, tá. Em todas as áreas que você falou. Mudança geralmente começa em tecnologia e vai expandindo para as outras áreas. Na verdade, aquilo é uma representação de cadeia de valor, né? Então, você começa com um gatilho, tem uma certa sequência ali para esse trabalho ficar pronto e depois extrair o valor disso e um gatilho que se repete, né? Então, foi justamente uma provocação de estamos olhando só parte da cadeia de valor, não é um julgamento se está certo ou está errado, é uma forma de começar. Muita gente começa por TI e depois vai começando a espalhar esse movimento, que é onde está a grande dificuldade, tá? Mas é a representação de uma velha stream. As ondas que você mostrou lá, né, a gente tem que suavizar essas ondas, né, para a mudança não ser muito drástica. O que você assim traz como experiência para suavizar essas ondas? Tá, bem legal essa pergunta, né? O meu estilo de trabalhar até para fazer lançamento de times ou até para começar a trazer práticas para a liderança é muito de fazer práticas que façam sentido para eles. Então, dificilmente eu falo sobre frameworks, dificilmente eu falo agilidade pura, né? E você começa a entrar na linguagem dessas pessoas e ver o que faz sentido. Fazer esse etapa de times não é uma decisão de vai ser Scrum ou vai ser Kanban. Vai ser, olha, temos um set aqui, a gente vai começar a fazer uma parte educacional, ver o que faz sentido para vocês, testa, depois a gente ajusta. Senão, pode ser que você entre ali com muitas prescrições para aquele time, uma forma totalmente diferente de trabalhar. Você colocou até novas reuniões, novas cerimônias e esqueceu de tirar as antigas.
Então, isso pode ser que torne essa onda legal, mas daqui a pouco essas reuniões antigas, por exemplo, vão começar a consumir, o pessoal vai falar, cara, não tá dando para trabalhar com isso. É muito chato passar 2 ou 4 horas numa plena. Tá? Então, só um exemplo simples, talvez mais próximo da nossa realidade de times, né? Mas essa ideia de pequenos experimentos de mudança ao longo do caminho, em vez de fazer grandes planos de mudança. Beleza? Então, o Lean Change Management ele não tem muitas técnicas ou ferramentas. Você não utiliza de outros frameworks também. É mais nesse básico, tem um slide que tem insights, options, experimentos. Essa daí é a grande carinha do Lean Change, né? É o fluxo que a gente olha como um raciocínio lógico, assim como o Lean Startup. Build, Measure and Learn. É basicamente essa base. Tá? Mas o que acontece? A gente traz vários canvas trazidos do Lean Change, várias ideias de como gerar conversa, de como coletar insights, né? Sacadas do tipo de colocar um assessment no ambiente já vai gerar mudança, para te fazer perceber como a mudança acontece na empresa. Tá? Então, não é uma literatura pesada do Lean Change, mas é realmente começar a provocar de como você vai usar outras ferramentas para poder acoplar nisso daí, em vez de seguir uma prescrição de um modelo de mudanças muito grande. Tá? É um papo muito aberto que a gente tem quando fala de mudanças e cada um tem sua particularidade. O Lean Change não vem com uma resposta certa falando mudança é isso, segue essas caixinhas aqui que vai dar certo. Mas até se você quiser dar uma olhada no site, no leanchange.org, tem uma série de canvas, tem muito material legal. Mas a minha ideia aqui não era nem dar um treinamento dos canvas, mostrar como funcionam os canvas, mas sim provocar que isso daí é um complemento. Tá? Você pode usar isso de diversas formas para poder te ajudar a fazer a leitura do ambiente. Beleza? Tem uma ferramenta que o Lean dá para a gente para no momento que você identifica uma pessoa está, no caso, boicotando o processo, então muito resistente, você, a partir do momento que você identifica isso, você toma uma ação em cima daquela pessoa para ela tentar reverter esse cenário, para que ela faça parte do jogo, tentar trazer ela, tem alguma coisa, uma experiência aí sua? Cara, tem diversos, é muito particular. O que me veio na cabeça agora foi mesmo um projeto de transformação com produtos digitais, onde tinha um cara que era QA, ele estava ali há anos na empresa, ele já tinha sido demitido e foi contratado de novo várias vezes, e ele conhecia tudo do sistema, tudo do legado. E ele não queria passar informação com aquela mentalidade de, cara, se eu passar, eu vou perder meu emprego de vez. Esse conhecimento tácito até, né, que ele não consegue nem explicar muito bem, e vai começar a garantir o emprego dele. Então, ele realmente não ajudava a comunidade de QAs que estavam ali. Até que, em algumas conversas, a gente percebeu que ele gostava de ser a referência, né? Ele gostava de ser, tipo, chama fulano que ele vai resolver. Então, a partir daí, uma das ideias que a gente teve, que foi a que mais deu certo, foi colocar ele numa posição ali de professor. Falar, a partir de agora, a gente vai reservar a melhor sala que a gente tem aqui e você vai treinar essa molecada daí, porque assim ele se sentia exaltado, né? Resolvia o ego que ele gostaria de ter. Tá? Não que seja um problema, é a forma que ele enxerga as coisas. Então, a partir daí, um cara que tinha totalmente uma resistência, ele começou a ensinar as pessoas, foi um tiro no escuro, mas deu certo. Tá? E a partir daí, já gerou essa mudança da galera. Falei, caramba, até fulano já está. Essa daí é a mais clara que eu consigo lembrar de resistência, né? Resistência ativa mesmo, de mostrar, cara, não vou fazer, não é isso que eu quero. Então, as empresas fazem algum estudo de valores e princípios que os colaboradores possuem antes de fazer mudança? Porque talvez o problema esteja nisso. A empresa não conhece seus colaboradores e proporciona uma mudança que não faz sentido para eles. Por exemplo, se você muda de casa, sempre mora num bairro e muda para o outro. Os primeiros meses é capaz de você voltar para o seu antigo endereço porque está acostumado em aquele lugar. Será que não está faltando um pouco desse tato das empresas de sentir colaboradores, de propor um modelo de mudança? Totalmente, é essa a ideia. A minha visão é a mesma que a sua. Está faltando um pouquinho dessa sensibilidade aí. Tá? Geralmente, quando a gente vê uma nova missão, novos valores, até como eu mostrei aqui do Agile Trends, né? A partir de agora, vamos atuar assim, a nossa missão é essa. Normalmente, é isso que a gente vê. Existe uma definição da autogestão, falando a partir de agora, quero ser isso. Quero me mostrar para o mercado como isso. Em vez de começar a olhar para dentro, né? Falar, o tempo que a gente veio vivendo, quais são os valores que foram mostrados aqui que a gente quer exaltar. A gente fez um trabalho na Adapt há pouco tempo atrás de revisitar os valores, né? Foi exatamente olhar para a nossa realidade, né? Olhar para o nosso histórico e falar, isso daqui é o nosso DNA.
A partir de agora, isso faz sentido para a gente relembrar que somos assim. Beleza? Mas gosto muito também dessa visão. Não é simplesmente agora é isso que a gente vai ser e todo mundo vai ter que se encaixar nisso. Virar algo imposto, né? Não faz sentido, né? Pessoas. Não faz sentido para cada uma das pessoas. E qual o objetivo? É você identificar problemas e soluções ou é bem antes de adaptar o planejamento para uma mudança mais tranquila? Os dois. Não entendi a pergunta. O objetivo do Lean Change Management, eu posso utilizá-lo, por exemplo, antes do planejamento de uma transformação, ou é mais para identificar problemas, o problema exato e a solução? Ou talvez os dois. Não diria nem tanto para um lado quanto para o outro. Né? Não é a ideia, vamos aqui usar o Lean Change para poder identificar, mapear os problemas. Você pode usar o Fishbone, o espinha de peixe que escala para isso. E começar a partir daí, né, falar, beleza, dentro desses problemas, o que isso me traz de informação? O que eu posso experimentar para poder ver se vai funcionar ou não a minha ideia minha hipótese para poder solucionar isso. Tá? Então, é muito mais um modelo mental do que a gente falar que isso vai ser um framework ou que isso está perto de ser um modelo de gestão de mudanças. Tá? Uma abordagem diferente para você começar a tratar as mudanças. Eu gosto muito de olhar isso, né? A gente planeja uma mudança, é ótimo você ter uma visão de onde você quer chegar. A gente sabe disso até mesmo trabalhando com produtos ágeis, né? Mas você planejar os passos que você vai dar para fazer essa mudança, você vai ficar totalmente apegado a esse plano. Agora, se você começar a ver a reação que as pessoas têm diante de cada mudança que você coloca no ambiente, você vai traçando seu caminho ao longo do tempo. Beleza? Acho que é muito simples para a gente assimilar isso, né? Quem vem do mundo de agilidade, porque é basicamente a proposta que a gente tinha para produtos, começar a olhar isso para dentro de casa, para compor a mudança. Eu mesmo já entrei em projetos de transformação no passado, né, antes da Adapt, que eram 3 anos de transformação digital, transformação ágil. Ou seja, tratando uma mudança ágil totalmente como a prescrição de uma mudança tradicional. Isso não começa a fazer mais sentido, né? E aí? Qual a diferença do tradicional Change Management e do Lean Change? O tradicional Change Management geralmente são modelos lineares, né? Você vai seguindo alguns passos. 8 passos de Kotler mesmo, né? Vamos causar consciência nas pessoas. Wildcard, vamos trazer o desejo da mudança. A partir desse momento, a gente consegue partir para uma nova etapa de realmente educar as pessoas conforme a mudança. Então, a ideia é você olhar para essa gama toda, que eu tinha mostrado ali, e falar como eu posso usar essas pitadas para poder selecionar opções. Como eu posso usar o Wildcard mesmo com um assessment super completo, talvez pegar um pedacinho dele e fazer um assessment com o meu time agora, ou então com o próximo time que vai ser afetado pela mudança. Tá? Então, é muito você conhecer outros modelos para começar a abraçar isso dentro de uma abordagem um pouco mais leve, que não tem uma sequência lógica das coisas. Tá? Eles se conversam. Ter os dois conhecimentos é totalmente positivo. Tem uma pergunta. Durante a apresentação, tu mencionou um dado que 70% das mudanças falham. Então, acho que assim, tem que dar um passo um pouco para trás e saber qual é o critério de sucesso dessas mudanças que os caras estão batendo. Tá aí. Exatamente porque isso. Porque isso é que os caras não percebem. Talvez eles setam alguma coisa muito complexa que aí realmente é inatingível. Exatamente isso. Se vocês verem, não sei se a gente vai compartilhar essa palestra, talvez depois do Trends, tá? Mas tem aqui alguns links de referência. Esse estudo de 70% da mudança falha é muito como o Version faz. Pergunta para as empresas, né, como tem sido a mudança, os projetos de mudança. Só que se você for analisar a fundo, na verdade, uns 15% realmente falhou inteiro. Né? Porque tiveram, acho que mais ou menos 56% das mudanças, no geral, dentro desses 70%, elas meio que funcionaram. Elas trouxeram bons resultados e ganhos ao longo do caminho. Só que não conseguiu cumprir todo o plano de mudança que tinha. Tá? Por isso foi dito como falha. Mas houve um ganho. Também nessa curva de mudança, né, nessas ondas de mudança, a gente começa a ver pequenos ganhos ao longo disso. Então, às vezes, meio que funcionou uma mudança, já é positivo. A gente saiu do nosso velho status quo e alcançou um novo status. Beleza? Mas é exatamente isso que você falou. Depois, se quiser, eu te passo até a referência daquele artigo. Mais alguma? Fechou? Isso aí? Eu tenho mais um. Manda ver. Beleza, tu mapeou aqui que são os stakeholders. Tu identifica o que? Se são os existentes
essa é a galera neutra, e essa daqui é a galera que é positiva à mudança. Com quem tu começa a trabalhar primeiro? Tu vai empoderar a galera que é positiva, tu vai tentar quebrar os resistentes, porque no final das contas é um cabo de guerra ali. Como é que tu faria? Eu comentei ali que o importante é você começar a pensar em construir pontes entre eles, né? Trabalhar no meio deles. Ou seja, já vi que dentro dessa mudança aqui, esse tipo de mudança que a gente está colocando, existe poucas pessoas ali aderentes a essa mudança e muitos resistentes. Né? Desses muitos resistentes, como eu disse, isso já é explícito, todo mundo já sabe que eles estão resistindo. Não é novidade para as pessoas que estão no ambiente. Talvez a estratégia seja tentar puxar um desses muitos resistentes. Se tem um movimento legal das pessoas que estão encorajando isso, né? A agilidade hoje em dia está nesse ponto. A agilidade é legal. Muita gente contrata isso porque todo mundo está fazendo, mas não sabe exatamente o propósito. A tendência, quando a gente faz uma transformação ágil, é ter bastante gente na largada para começar a encorajar isso. Então, você estimular que essas pessoas saiam em cima do muro e comecem a seguir essas pessoas que estão na largada, vai deixar os outros ali, talvez, desconcertados. Estou para trás. Preciso me atualizar. Preciso fazer um curso de Scrum Master aí e entender como funciona isso. Mas é aberto isso. São contextos e contextos. Vale a pena a gente entender que podem utilizar várias estratégias diante dessa primeira leitura. Beleza? Mais alguma? Mesmo? Mesmo. Pode perguntar. Agora a gente bate o papo. Não, beleza. Legal?